Olá, povo de Deus, terça-feira, 30 de julho de 2024, 17ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 14, de 17 a 22, Mateus 13, de 36 a 43. Derramem lágrimas meus olhos, noite e dia sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, a jovem filha do meu povo, um golpe terrível e violento. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente? Ou te desgostaste de veras de Sião? Por que então nos feriste tanto que não há meio para nos curarmos? Esperávamos a paz e não veio a felicidade. Contávamos com o tempo da cura e não nos restou senão consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados dos nossos pais, porque todos pecamos contra ti. Mas por teu nome não nos faça sofrer a vergonha suprema de levar-nos à desonra ao trono de tua glória. Lembra-te, não quebres a tua aliança conosco. Acaso existem outros ídolos dos povos, os que podem fazer chover? Acaso podem os céus mandar-nos as águas? Não és tu, o Senhor nosso Deus, que estamos esperando? Tu realizas todas essas coisas. Síntese brilhante dos comentários que encontrei sobre nosso texto de hoje está na reflexão dos padres exegetas deonianos de Portugal. Vejamos. Jeremias não se limitou a controvérsias e oráculos condenatórios contra o seu povo, atraindo antipatias e ódios de morte. O profeta amava seu povo, sofria por primeiro, quando se via obrigado a denunciar acontecimentos desagradáveis. E orava pelo seu povo, como nos revela o texto que hoje escutamos. Durante uma liturgia penitencial ou durante o cerco de Jerusalém, o profeta precisou desabafar, sabendo que era essa também a vontade de Deus. Depois de descrever a situação deplorável do país ferido de morte e sem chefes à altura da situação, Jeremias faz uma oração de súplica, intercede pelo povo diante de Deus, apela para a aliança, em virtude da qual Deus não se pode esquecer de Israel, recorda a promessa de salvação e de paz que não existem, e interpela o Senhor a não faltar à sua aliança, a não abandonar o seu povo. Israel, embora tenha pecado, reconhece agora a sua infidelidade e sente-se sem argumentos, sem méritos para apresentar e se defender dos castigos com que é ameaçado. Jeremias suplica, confiando na fidelidade de Deus e no seu modo de atuar, que não pode ser contrário à sua essência, que é amor, misericórdia, indulgência. O profeta confia em Deus e confia-lhe o seu povo, cuja sorte lamenta vivamente. Mateus 13, 36, 43. Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno.
O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Procurando uma definição para a parábola, encontramos que se trata de uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta. Apesar de ser um método bastante usado pelos rabinos judaicos da época de Jesus, temos de levar em conta a simplicidade dos seus discípulos. Nem sempre esse modo de falar de Jesus deixava clara a sua mensagem. Daí que os discípulos pedem a Jesus que lhes explique a parábola do trigo e do joio. Jesus não se furta a esta tarefa e vai assim informando seus discípulos na caminhada do reino. O reino é um processo, não sem ambiguidades. O bem e o mal se misturam e podem, inclusive, confundir a muitos. Não é fácil separá-los. Jesus afirma que o tempo será muito importante para aprender a discernir e separar um do outro. Se há um semeador do bem, não podemos ignorar o semeador do mal. Por isso é fundamental pedir permanentemente o dom do discernimento ao Espírito, para que aprendamos a ver, apesar das semelhanças, que há um caminho que nos leva ao reino e outro que nos conduz à perdição. Muito já se referiu à questão da paciência histórica com essa parábola de Jesus. O filósofo e doutor em educação Renato Poli, num belíssimo artigo, nos diz: Mário Sérgio Cortella nos admoesta em sua obra Educação, Escola e Docência, referindo-se a Paulo Freire, que a cautela requer a paciência histórica, pedagógica e afetiva. Diz: a paciência histórica é saber ver o momento em que as coisas acontecem e observar se estão suficientemente maduras para poderem ser mexidas. E que, como dizem no interior, é muito perigoso ter razão antes da hora. Paciência histórica, continua ainda citando Freire, é a capacidade de perceber que as coisas têm um momento. Se você não fizer hoje o que hoje pode ser feito, e tentar fazer hoje o que hoje não pode ser feito, dificilmente fará amanhã o que hoje deixou de fazer, porque as condições se alteram. Paciência histórica é a percepção do momento adequado, em que as coisas podem ser alteradas. Não há como fugir da reflexão necessária sobre quais são os critérios que orientam a nossa prática. De uma maneira ou de outra, o devir histórico está com eles relacionado. Por vezes, a necessária perspectiva pragmática predomina sobre os idealismos fundamentalizados, porque há algo no horizonte que precisa ser mantido em construção. Os princípios não devem mudar nunca, uma vez escolhidos. Pelo menos deve haver uma explicação profunda, caso ocorra mudança. As táticas e estratégias para garantir o bem geral podem sim ser mudadas, sem que os princípios se corrompam. Jesus, percebendo que seus discípulos não tinham ainda
essa capacidade para tal discernimento, lhes diz que é preciso ter a paciência histórica, pois o tempo é fundamental para que as espigas de trigo sejam distinguidas do joio semeado pelo inimigo. Gosto de me lembrar da máxima criada pelo grande educador francês Edgar Morin: de tanto sacrificar o essencial em favor do urgente, acabamos por esquecer a urgência do essencial. Um beijo no seu coração.